Então, aproveitar para cumprimentar quem está nos acompanhando pela sala do Zoom e pelo YouTube. A gente está dando início ao último momento dos grupos de trabalho, da discussão prevista nos grupos de trabalho. E vamos começar conhecendo mais uma experiência, mais uma apresentação sobre um dos aspectos abordados aqui nesse grupo de trabalho. Lembrando que o tema aqui é governança, educação ambiental e comunicação. E, então, eu vou aproveitar e passar a palavra, sem mais delongas, para o professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico, da USP, que vai falar da importância da educação na conservação da biodiversidade. Turra, tem o microfone para você. Esse aqui. Obrigado, Raquel, prazer estar aqui. Agradeço o convite, o carinho, a consideração, para trazer um pouco dessa discussão temática dentro de um evento tão importante que está discutindo temas centrais e estruturantes para a gente estruturar e dar vazão para essa agenda ambiental, nesses desafios que a gente tem, né? Lembrando que ontem, dia 8 de junho, foi o Dia do Oceano, dia 5, o Dia do Meio Ambiente. A gente está na década do oceano, de 21 a 30, a década da restauração dos ecossistemas, e esse ano é o Ano Internacional da Pesca e da Aquicultura Artesanais. Então, a gente tem aí uma série de oportunidades para a gente trazer esse diálogo. E tem um pano de fundo que é muito importante, que eu queria trazer para vocês, que envolve todos esses temas que a Raquel mencionou. Ele dialoga com vários temas, dialoga com a ciência, com a educação, com a comunicação, com as cidades, com as áreas marinhas protegidas, ou as áreas protegidas, que é a governança. E, nesse sentido, eu vou fazer uma apresentação aqui, trazendo uma sistematização de uma reflexão. Vai ser, eu creio que, no máximo meia hora, Raquel, acho que é apropriado esse tempo. Aí eu vou pedir para o nosso colega, que é o, esqueci seu nome, o Elias. Elias, obrigado. O Elias está aqui dando um apoio. Oi. Um apoio. Então, tá. Temos aqui, então, a ideia de uma governança participativa, envolvendo a ciência e a gestão para o desenvolvimento sustentável. Deixei os slides em inglês, talvez um ou outro tenha ficado em português, mas eu fiz esse exercício para também facilitar a leitura depois por outras pessoas que, eventualmente, não falam português. Bom, sou Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, ligada aqui ao Instituto de Estudos Avançados e ao Instituto Oceanográfico. Bom, para onde é o ponto, Elias? Claro que não, eu esqueci de ligar. Esse que eu vi levantar. Obrigado. Ele me explicou isso 3 vezes e eu esqueci, tá, gente? Então, vamos lá. Não. E está ligado. Ó, o laser funciona. Tá bom. Então, vamos lá. O Elias vai me ajudar aqui a fazer essa sequência. Então, vamos para o próximo. Bom, prazer estar aqui, né? Vamos retomando, então, as atividades. Eu queria trazer essa reflexão inicial, né? Para onde a gente está indo? Né? Para onde a gente quer ir? E essa é uma dúvida crucial, porque a pergunta que tem que ser feita é para onde a gente quer ir, para a gente saber que caminho pegar. Então, essa ilustração aqui da Alice ajuda a gente a refletir de forma singela, porém profunda, sobre isso. E isso nos transpõe e nos remete a diferentes contextos, diferentes realidades. E aqui, no caso da questão ambiental, onde a gente quer ir? Será que a gente sabe para onde a gente quer ir? Né? Talvez sim, talvez não. Talvez em alguns momentos sim, em outros não. Vamos ver o próximo, então. E isso aqui é uma reflexão que foi feita pelo Cândido Portinari. Eu tenho usado muito esses painéis em aula. É a guerra e a paz, não por essa ordem. Então, a gente tem a paz e a guerra, mas o quadro se chama Guerra e Paz. São painéis imensos que trazem para a gente, ainda que de uma forma polarizada, maniqueísta, o sim e o não, a gente tem aqui a paz e a guerra, dando para a gente impressões do que isso significa, e do que isso tem de consequências. Então, aqui a gente está falando da alegria, da cor, do companheirismo, da generosidade, da prosperidade, no caso do lado esquerdo, e do lado direito a gente tem ali a escuridão, a agressividade, o desespero,
a solidão, a tristeza, né? Quando a gente transpõe essa discussão para a questão ambiental de forma mais específica, vamos passar ao próximo, a gente está falando de... Pode passar mais um? Está falando de caminhos que estão, de certa forma, pavimentados, porque a gente já amadureceu isso. Enquanto humanidade, isso está sendo capilarizado nos países, nos municípios, nas corporações e nas pessoas. O que é importante para a humanidade? É claro, isso aqui é um desenvolvimento que se consolida em 2015. Na virada do milênio, a gente tinha uma outra reflexão com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Mas na Agenda 21, a gente tinha 42 capítulos com centenas de ações e que ajudaram a gente a entender que a gente talvez não podia ir com muita sede ao pote, né, Raquel? A gente tinha muita coisa, muitos desafios, e a gente precisava fazer uma prioridade, fazer uma priorização. E aqui a gente tem elementos centrais, sensíveis, que estão sendo priorizados. Dentre eles, a fome, a pobreza e o oceano. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o oceano, porque o oceano tem uma importância, e a gente está na semana, né, do Dia do Oceano aí e tal, mas para a gente chegar lá, né, e a gente entende que estamos caminhando no sentido do quadro, né, do painel da paz, cumprir esses objetivos me parece razoável, né, bem apropriado. Então, a gente tem mais ou menos o caminho, né? Como a gente chega lá? Próximo. E onde? Né? A gente também tem que fazer essa reflexão de onde, né, a gente quer fazer essa transformação. E aqui eu estou trazendo o mapa das áreas marinhas, áreas protegidas marinhas do Estado de São Paulo. Né? Áreas de proteção ambiental marinhas do Estado de São Paulo. São esses territórios delimitados em vermelho, no mar, e que representam cerca de 60% do mar territorial do Estado de São Paulo, indicando para a gente um grande potencial aí de gestão, de transformação desse território, mas que tem os seus benefícios não restritos a ele, como a gente vai ver já já. Então, a gente está tentando compor um quadro aqui dentro do qual a gente vai, então, dialogar como que a gente estrutura a reflexão sobre a governança. Então, a gente está falando de um norte, a gente está falando de um caminho, a gente está falando de um lugar. Faz sentido? Próximo. Nesse sentido, né, é fundamental a gente entender, por meio da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, que a gente também está falando de ciência. A ciência que a gente precisa produzir, o conhecimento que a gente precisa produzir, que não existe, mas também o conhecimento que a gente precisa compartilhar. Então, a década do oceano, de 21 a 30, ela ajuda a gente a não perder isso do nosso horizonte, da nossa frente. E quando a gente está falando de ciência, a gente está falando de diferentes sistemas de conhecimento, e não só do conhecimento científico, né, que a gente produz na universidade. A gente está falando, inclusive, do conhecimento que se produz a partir do diálogo, que não existiria se o diálogo não ocorresse. E eu vou trazer alguns exemplos de como a gente faz isso na prática. Próximo. Desculpa, tem esse mote, né, o oceano que precisamos para a sociedade que queremos e a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Esses são duas estratégias, né, de comunicar isso de forma muito importante. Vamos lá. Próximo. E aí a gente tem algumas coisas importantes para considerar, que resumem um pouco o que está lá nos ODS, na Agenda 2030, que são essas 3 cores aqui que estão no centro, que é a proteção efetiva, a produção sustentável e a prosperidade equitativa. Então, esse é um jeito de ler transversalmente os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas também os objetivos esperados da década do oceano. Isso aqui é um desenvolvimento do painel oceânico de alto nível, do painel de alto nível para a economia sustentável do oceano, encabeçado pela Noruega, trazendo reflexões importantes e indicando claramente que esses 3 pilares têm que andar em conjunto se a gente quiser produzir uma economia sustentável do oceano, que a gente acaba chamando de economia azul, economia do mar, ou coisas assim. Próximo. Essa figura ilustra claramente a relação entre os ODS, ou a relação entre o oceano e a sociedade, se a gente quiser chamar assim. Né? A gente tem ali Vida na Água, que é o ODS 14, fazendo, então, conexões com todos os ODS de forma mais ou menos incisiva, mais ou menos clara. E, com isso, a gente começa a entender o potencial de transbordamento, literalmente e simbolicamente, que o oceano tem para a sociedade, em todos os aspectos. Aspectos que a gente, inclusive, não vê e não conhece ainda.
né? E é por isso que a gente precisa dar um direcionamento do nosso foco para esse tipo de raciocínio. Como a gente explora racionalmente, sustentavelmente esse oceano, de forma a trazer benefícios para outros elementos que são igualmente importantes. Próximo. Então, a gente passa a pensar o oceano além do oceano. Assim como a gente tem que pensar a floresta além da floresta, o rio além do rio, a cidade além da cidade, porque a gente está falando de conexões. E lá no fim, eu vou trazer um pouco dessa reflexão de como é importante a gente considerar escalas nas discussões ambientais, especialmente quando a gente está discutindo a governança de um determinado tema, de um determinado território, né? Próximo. Então, o que a gente tem? Então, quando eu vim para cá, eu fui tentando sistematizar e tentar conectar esses grandes elementos que estão sendo discutidos nessa semana, né? Então, nós temos a ciência e a educação, nós temos a economia, no caso do oceano, a economia azul, né? As cidades, as áreas protegidas e a governança. Um ponto importante da governança é ser um grande conector, né? Quando a gente fala em governança, eu acho que a ideia, né, o que você sente, né? Porque é importante você viver isso, né? A governança, o que é? Ela é diferente da gestão. A gestão, normalmente, a gente fala de coisas muito práticas em relação ao que fazer para resolver determinada coisa. Já a governança, ela é uma coisa mais abrangente, ela está na base disso, ela diz respeito a como a gente chega a essa conclusão. Como a gente constrói, como a gente toma a decisão. Independente de qual decisão seja, a gente pode construir ela de um jeito ou de outro, que pode ser melhor ou pior, na sequência, né? Ela pode ser mais sustentada, mais justificada, mais amparada, ou não. Mais questionável, inclusive. Então, eu vejo que a governança ela tem uma importância central na conexão desses elementos para que a gente, enquanto território, enquanto maretório, enquanto sociedade, humanidade, a gente caminhe para frente de um jeito racional, consciencioso e, tomara, né, irreversível, né, para a gente não ter perdas das coisas que a gente já conseguiu, né, Raquel? Próximo. Indo nesse sentido, eu estou trazendo aqui um exemplo de como a gente fez isso na prática com a universidade, dialogando com a comunidade e promovendo, então... Claro. Como que a gente, então, experimenta isso e trabalha processos participativos, processos de governança e tomada de decisão participativos, que buscam, de certa forma, integrar todos esses pontos que eu mencionei. Esse é o projeto Biota Araçá FAPESP, é um projeto que foi financiado pela FAPESP durante 5 anos, lá na praia, lá na Baía do Araçá, que fez com que a gente pudesse, então, entender esse ambiente, a sua biodiversidade, é disso que a gente está falando, né? Biodiversidade, o seu funcionamento, para a gente poder, então, buscar formas de propor um manejo integrado. Esse era o nome desse projeto que a gente deu à época. Se eu fosse dar um nome hoje, junto com a professora Cecília, da Unicamp, e outras pessoas que coordenaram, eu daria outro, né? A gente vai amadurecendo a nossa visão do mundo, né? Próximo. E aí, mais um. Aqui está a Baía do Araçá, uma pequena baía ali no centro de São Sebastião, no canal de São Sebastião. Atrás vocês estão vendo a Ilha Bela, aquela grande montanha. E com isso a gente tem um ambiente hiperdiverso, cheio de microhábitats, que para o ponto de vista da biologia marinha, da biodiversidade marinha, é talvez não, com certeza, o lugar mais estudado do Brasil e com a maior biodiversidade registrada de todo o Brasil. Próximo. E ele está ali, né? Eu lembro quando eu era criança, eu ganhei um livrinho que mostrava prédios sendo construídos e uma casinha amarela pequenininha, com uma janela fazendo, às vezes, os olhos, tristinha, sendo espremida ali no meio. Eu não lembro o nome do livrinho, faz muito tempo. Mas é mais ou menos assim que eu vejo a Bahia se sentindo, né? O porto do lado, a Topolândia do outro, a ocupação de um lado, os navios de outro, e ela ali espremida, né? Desesperada, e pensando, puxa, o que vai ser de mim? Né? Sendo que nessa Bahia a gente tem uma série de importâncias, uma série de atividades que fazem com que a gente precise pensar, será que tem um jeito da gente ponderar isso tudo e ter um caminho de concertação
né, orquestrado, concertação com C, né, da gente buscar essa harmonização. E essa foi a reflexão. Né? A gente tem aqui um ambiente e temos os vizinhos. E como a gente dialoga? Porque, né, esse ambiente é importante para todos. Próximo. Então, tinha um objetivo nesse momento, que era promover informação para a tomada de decisão, né, balanceando aí as questões ambientais, sociais, econômicas e culturais, e também a proposta de uma maneira, né, de um caminho integrado, né, para se estudar e planejar o ambiente. Então, tinha uma questão mais metodológica e tal, e tinha uma questão mais de consequências, né, para o futuro da região. Próximo. E, nesse sentido, a gente fez um exercício de pesquisa interdisciplinar e integrada, integrando várias disciplinas e buscando dialogar a ciência com a tomada de decisão. E quando a gente toma essa decisão, próximo, a gente... Mais um? Aí. A gente, na verdade, exercitou um processo de transdisciplinaridade, porque a gente não dialogou só com cientistas, a gente dialogou com tomadores de decisão mesmo antes do projeto começar. Então, antes de começar, a gente fez reuniões com os atores locais para falar, e aí? O que é importante aqui? E isso contaminou positivamente as reflexões acadêmicas para a gente poder, então, criar algo que fizesse sentido localmente. E, com isso, a gente fez várias fases, vários anos, e, nesse caminhar, a gente teve sempre um contato, sempre um diálogo com a comunidade, que eu vou exemplificar nos próximos slides, sem muitos detalhes, mas tentando mostrar para vocês quão rico é isso. Próximo. Assim, trabalhando aí essa visão integrada de processos biológicos, físicos, químicos e a gestão, propriamente dita. Próximo. Mais um. Muito bem. E aí a gente teve um processo. Está muito pequenininho aqui para ver, mas aqui está ilustrando os vários momentos que a gente teve com a comunidade. As ilustrações ali em cima revelam um pouco do que a gente fez, e eu vou detalhar isso na sequência. Essa foi a grande estratégia de diálogo que a gente teve. Tudo muito bem pensado, pensado com muito carinho, com muito cuidado, né, e com o diálogo com a comunidade, respeitando o tempo da comunidade, com muita flexibilidade, inclusive, para a gente repensar os caminhos que a gente tinha pensado no começo. Ou seja, a cada momento a gente fazia avaliações do que a gente fez e falava, não deu certo, talvez se a gente fizer daquele jeito vai ser mais apropriado, com base naquele feedback que a gente vinha tendo. Ou seja, parece uma coisa não muito profissional, mas, na verdade, é ultra profissional, porque você tem que fazer uma leitura em tempo real do que está acontecendo, para você poder ajustar e calibrar o que fazer. Então, vamos ver aqui. Próximo. Por exemplo, a gente fez discussões com a comunidade para saber o que eu quero saber sobre o araçá. O que o pescador quer saber? O que a pessoa do porto quer saber? O IBAMA, o Ministério Público. E o que você deseja para o futuro do araçá? E aí a gente começa a entender que tem vários futuros possíveis, e não necessariamente conflitantes. Curioso, né? Embora, né, num primeiro momento, você podia pensar, puxa vida, né, ou é porto ou é nada. Não. Muito pelo contrário. Próximo. E aí, né, a gente fez oficinas nas praias. Né? A gente tinha lá um tapume que a gente levava, um grande painel, e a gente discutiu, por exemplo, esse é o nosso araçá. O que é o nosso araçá? O nosso, o meu, deles, de todo mundo. E aí, com post-its, num diálogo, tinha até cachorro participando da oficina. Né? E era um negócio assim, super natural. Né? A gente tinha ali a comunidade participando e discutindo. E, com isso, a gente tinha uma linha do tempo, a gente pendurou numa cerca, e a gente pediu licença para entrar, e respeitou, né, o que eles tinham para oferecer e para trazer para a contribuição, né, dessa discussão. Próximo. E aí, olha só, dessa discussão, o que é o nosso araçá, a gente fez um trabalho, né, chamado, né, sobre as vantagens de trabalhar conjuntamente, a aprendizagem social e a integração do conhecimento na gestão de áreas marinhas. Essa discussão, ela serviu simplesmente para se buscar uma definição do que é a Baía do Araçá. Porque a coisa mais simples é o seguinte, pega uma ponta, liga na outra ponta e se fez a Baía do Araçá.
Seria a coisa mais simples. E essa foi uma das propostas. Só que, na verdade, quando a gente conversou com moradores, com cientistas, com gestores, cada um vinha com uma ideia. Tinha uns que falavam assim, a Baía do Araçá é o canal todo. Por quê? Porque os peixes que estão aqui vão para lá. E os peixes que estão lá vêm reproduzir aqui. Não faz sentido isso? Faz todo sentido. Mas será que isso faz sentido no ponto de vista da gestão e da governança dessa área que está dentro da APA Marinha do Litoral Norte? Né? Então, existia aí um espaço para se discutir. A gente começou, então, a pegar, a falar e entender como que a comunidade pensava. Daí a gente fez um mapa resultante que foi para reuniões, e depois outras reuniões, e a gente chegou numa proposta final, né, desse grupo de pessoas que participou. Né? E aqui a gente conta um pouco o processo. Então, isso foi riquíssimo, porque não era uma coisa tão dada assim. Né? Próximo. E o cachorro. Falei? E aí? Oi? Participou, ele estava lá. Né? E aí, né, a gente, então, continuamos esse diálogo participativo, entendendo, né, o que o Araçá faz por nós, né, e traduzindo isso. A gente está falando de serviços ecossistêmicos aqui. Entendeu? A gente está trabalhando uma outra linguagem, que pode parecer precária do ponto de vista técnico, científico, mas, na verdade, é uma linguagem que ajuda a gente a se conectar com as pessoas e extrair aquilo, né, que a gente, na verdade, a gente faz uma releitura daquilo dentro de um contexto acadêmico. E, com isso, a gente consegue entender a importância. Próximo. Né? A gente sistematiza isso usando, por exemplo, a matriz SWOT, né? Adaptada nesse caso. Então, a gente organizou os problemas, os benefícios, a importância da região, né? Os fatores positivos e negativos, para a gente começar, então, a partir dos positivos, entender o que a gente pode potencializar. Em relação aos negativos, o que a gente tem que combater. Né? Próximo. E aí, né, vamos falar do futuro do Araçá. Com base em tudo isso, a gente fez várias reuniões participativas, com muitas crianças participando, inclusive, mas participando num espaço paralelo. Né, a gente fez discussões sobre como superar essas dificuldades. Próximo. Né, pautados aí pela identificação de 12 problemas na Baía do Araçá, com base na leitura de todo aquele processo. E, com isso, a gente conseguiu, com esse diálogo próximo, chegar nesse momento, que foi o último encontro, no qual a gente trocou de camisa. Né? Nós usávamos essa camisa amarela, parecia um bando de tubinho de mostarda. Né? A gente estava ali, era a equipe, era a nossa marca, e chegou na última reunião, a gente pegou as camisas simbolicamente, a gente tirou e deu para a comunidade, para que eles, então, né, renomeados então, como guardiões do Araçá, pudessem, então, exercer o seu papel cidadão para a implementação do quê? Né? Próximo. Desse documento, o Plano Local de Desenvolvimento Sustentável da Baía do Araçá. Nosso papel, enquanto universidade, foi facilitar o processo, criar um mecanismo que fosse o mais inclusivo possível, né, para que a tomada dessa decisão fosse feita da forma mais participativa possível, né, Juliana? E, com isso, né, a governança participativa, de baixo para cima, da comunidade, né, para os tomadores de decisão, pudesse ser materializada aí. Então, nosso papel foi de facilitador e sistematizador das coisas, sempre validando com eles. É claro, isso toma tempo, né? Isso dá muito trabalho. Nessas reuniões, só para vocês terem ideia, muitas vezes a gente tinha mais gente da equipe do que tinha de gente na comunidade participando. Você precisava gravar, filmar, registrar, colar tarjeta, entendeu? E isso é um trabalho grande, mas tem que ser assim. E aí, próximo, a gente tem, então, nesse movimento, e isso é muito importante, porque a gente precisa, nesse estabelecimento de diálogo, ter mecanismos de traduzir aquela informação ao longo do processo. Então, a gente tentou produzir várias publicações, fizemos um documentário, que é o Pulsante, um filme sobre a Baía do Araçá, esse caderno aqui que traz a importância, a estrutura, o funcionamento e a importância da Baía do Araçá, desvendando o oceano, um olhar sobre a Baía do Araçá, e por aí vai, tentando, então, traduzir essa ciência, né, esse sistema de conhecimento para a comunidade. Próximo. E, com isso, a gente criou um caminho, um movimento, né, em que a gente tinha ali alguns passos que saíram lá do entendimento do que era essa Baía, de reflexões teóricas, de caminhos para a mobilização dos atores sociais,
a construção do plano, os guardiões e, lá na frente, né, a perspectiva de mudança na região. Passa o próximo. Tudo isso amparado por reflexões que foram materializadas, para a gente poder ter um fio da meada, né, e, com esses registros, melhorar no futuro. Mais um. Então, são artigos, são livros, né, sobre métodos. Próximo. Né, o plano local. Mais um. Né. Ali, uma reflexão sobre o próprio processo participativo que a gente fez, né, o que deu certo, o que deu errado. Ou seja, a gente tem que ver claramente o que deu errado. Né? E o que deu errado, muitas vezes, é porque deu certo. Porque se você fez direitinho, você viu o que você fez de errado. Não é porque a gente quis fazer errado e né, desleixado. E aí a gente olha com bastante maturidade para essa discussão. Próximo. E daí surgem várias reflexões. Claro, eu estou falando do ponto de vista da universidade, a gente, então, traduz isso em documentos que mostram para a gente como que a gente registra a importância, registra as consequências de um tipo de discussão como essa. Então, um processo colaborativo, né, para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental em uma escola pública. Ou seja, o projeto ele dialogou com uma escola lá da Topolândia e fez todo um trabalho de aproximação com os professores, com os gestores e com os alunos da escola. Então, isso mostra essa possível conexão que a gente tem. Aqui embaixo, a gente tem um diálogo com os atores locais e suas percepções sobre as mudanças. Então, a gente estava discutindo o que ia acontecer com a ampliação possível do porto nesse momento, e a gente, então, conversou com as pessoas que viram a expansão do porto no fim da década de 80. E perguntamos para eles, o que vocês viram? Né? O que vocês perderam? O que vocês ganharam? E, com isso, a gente tinha elementos bastante concretos para falar, olha, né, tem muita coisa em jogo. Né? E ali, uma avaliação de percepção ambiental como subsídio para a tomada de decisão, revelando a importância de você falar com os locais. Porque, como eu vou mostrar num dos últimos slides, Raquel, os benefícios das atividades econômicas, eles não são democráticos. Eles, muitas vezes, se concentram em um local e os prejuízos em outro. Né? E, normalmente, os prejuízos têm se concentrado na zona costeira e marinha, né? Não os benefícios. Próximo. Então, eu peço indulgência, porque essa figura está meio esquisita, né? Ela está meio apagada, meio fora de foco. Mas o que a gente fez aqui foi trazer uma reflexão sobre como essa abordagem ecossistêmica que a gente está chamando, né, a gestão baseada em ecossistemas, ela pode, na prática, ser identificada quando a gente está fazendo um trabalho como esse, que foi feito lá na Baía do Araçá. Então, são vários princípios ou várias características que esse processo tem, e a gente, por exemplo, identificou a interdisciplinaridade, né? O entendimento de que o Araçá tem diferentes fronteiras, dependendo dos processos que você está considerando, né? Que as decisões refletem a escolha da sociedade, e por aí vai. Então, esse trabalho de 2015, ele mostra para a gente um cabedal, né? Um conjunto de princípios que a gente pode utilizar para a gente se guiar na construção desse diálogo. Né? E o último ali, né, considerando as conexões entre os ecossistemas. É um jeito da gente pensar de forma integrada, funcional, sistêmica, ecossistêmica, socioecossistêmica. Né? Próximo. E aí, com base nisso, a gente tem algumas reflexões que vão dar desdobramento para o licenciamento ambiental, que é aquele artigo lá de cima, outros que vão mostrar para a gente como que a gente pondera as diferentes visões dos diferentes atores que ocorrem no território, né, que é esse artigo de baixo. Próximo. A própria reflexão de como ocorreu o processo de amadurecimento do projeto. Então, quando você olha aquele primeiro mapa de cima, é um mapa de atores, é uma análise de redes sociais, você vê as ligações, né, que são poucas, né, e pouco fortes. E quando você vê aqui embaixo, depois do projeto amadurecer, você vê como que os membros do projeto, os diferentes professores, pesquisadores e alunos, eles passaram a se integrar e ver a coisa de forma mais sistêmica. Isso foi uma coisa que a gente conseguiu medir, com entrevistas e com uma série de documentos. E aí a gente, então, entende que é possível a gente ter processos de aprendizado
que, inclusive, beneficiem quem está promovendo esse processo de participação. No caso, era a universidade. Pode ser a Secretaria de Meio Ambiente, pode ser uma ONG, pode ser, enfim, qualquer ator que queira fazer isso. Próximo. Eu já estou caminhando mais para o fim e trazendo para vocês essa questão. Ela, às vezes, é meio abstrata, quando a gente fala de escala, tá? Mas é fundamental que a gente entenda as escalas dos processos. Porque se a gente não entender a escala dos processos, a gente vai errar nas ações corretivas. O que acontece aqui? A gente tem aqui a figura de figura política de uma área macrometropolitana, uma região macrometropolitana em São Paulo, que é composta por 174 municípios, essa área pintada aí, né, que tem o litoral norte e o litoral centro. Quando você considera isso, você pode olhar isso e falar assim, nossa, nós temos onde as pessoas moram, onde as pessoas produzem o seu alimento, que é o cinturão verde, a piscina, ou o riozão, né, onde as pessoas pescam, né, onde as pessoas vão se fazer atividades de lazer. Então, você tem várias funcionalidades para esse território e várias conexões. É claro que São Paulo é complicado, porque os rios de São Paulo, os grandes rios correm para o interior, não tem aquela situação ali clara, né, tipo do rio Tietê descendo a serra e vindo para cá. Não é isso que acontece. Mas você tem rios lá no litoral que cumprem essa, são ilustrados por essa situação aqui de baixo. O fato é que a gente tem conexões que ocorrem em diferentes escalas. A gente tem que entender isso. As escalas dos processos. De onde ele vem, para onde ele vai, qual que é a ameaça, como ela causa, que efeito ela causa e onde ela causa esse efeito. No próximo, a gente vai refletir sobre essa questão, e isso foi publicado recentemente, a gente deu o nome de DIET, né? Que é o Diagnóstico Integrado Ecossistêmico Transescalar. Olha que nome que a gente deu, né? Então, o diagnóstico, como que você entende a questão de forma integrada, considerando os ecossistemas e considerando várias escalas. E ali a gente fez, em azul, o mar, continental o verde e a zona costeira em amarelo. E a gente pensa, a gente considerando esse framework analítico chamado DPSR, adaptado, o DeepSeer, a gente viu que ações ou que demandas que vêm lá da zona continental, elas vão ter efeitos, consequências, pressões, impactos na zona costeira e no mar. E o contrário acaba não acontecendo. Então, isso ajuda a gente a pensar quem ganha e quem perde. Onde? Isso ajuda a gente a pensar em relação ao óleo no pré-sal. Isso ajuda a gente a pensar a questão turística, considerando que no litoral não tem aterro e o lixo tem que voltar. Então, a gente tem a oportunidade de internalizar aqui os fluxos. E se a gente entende isso, a forma da gente pensar sobre o problema se qualifica. E a governança, o diálogo, ele melhora. A gente deu esse nome e aí a gente começou a fazer polishop, propaganda. Diet é um método leve, dinâmico, flexível, para ser aplicado, e daí foi. Vamos lá, próximo. E, nesse sentido, a gente precisa considerar isso para planejar o território. E aí que vem a discussão, o planejamento do território, o entendimento das suas potencialidades, das suas vulnerabilidades, e o entendimento de como isso pode ser gerenciado, como isso pode ser priorizado. Qual que é o melhor lugar para fazer determinada atividade? É claro, eu só vou explorar óleo onde tem óleo. Mas eu tenho que pensar, e se eu explorar óleo aqui, de repente eu posso comprometer a maricultura ali da Praia da Cocanha, sei lá, e por aí vai, e a gente, então, tem que entender. Aqui é um exemplo da conexão entre o zoneamento ecológico econômico, do litoral norte, aqui no litoral centro de São Paulo embaixo, e a APA, do litoral centro. Vivendo aí a sobreposição e trazendo oportunidades e alguns problemas que a gente tem que ter, tem que considerar para fazer a harmonização do que acontece numa esfera de governança e em outra esfera de governança. E aí vem um grande lance, que é o seguinte: as unidades de conservação, elas ajudam a gente a circunscrever um território com dois elementos importantes: os gestores e o conselho, e o plano de manejo. Ontem, dia 8 de junho, a gente teve o decreto do plano de manejo da APA Marinha do Litoral Norte sendo publicado, trazendo aí um instrumento fortíssimo para a racionalização disso.
né, desse uso do território construído, e olha, eu acompanho isso há muito tempo, né, Juliana? É um processo riquíssimo. Né? Ontem eu vim hoje de manhã de Ubatuba, ontem a gente estava falando um pouco disso, estava falando com o Henrique Becker, do Tamar, e com o Hugo Galo, do Aquário, e pensando, né, um pouco da minha trajetória, e vendo onde eu vi isso na prática acontecer. E a escola do Litoral Norte, ela é incrível, né? Ela é uma efervescência de diálogos como esse, de governança participativa. Próximo, que levaram então, eu copiei hoje, né, e colei aqui o mapa do zoneamento, para mostrar que isso é resultado de um grande processo de diálogo, de aprendizado, de negociação, de pensar, talvez, de forma desapegada, né, e pensar o território como um todo. Então, isso é por fruto de todo o trabalho que a APA Marinha fez. Próximo, e aí eu estou finalizando. E é importante a gente entender que a gente precisa continuar indo para frente. E, para isso, né, eu trago aqui uma figura que mostra para a gente como tem caminhado os trabalhos de uma esfera federal de diálogo, né, de governança, de discussão da temática da zona costeira. É o Grupo de Integração de Gerenciamento Costeiro. E aí ele tem uma série de movimentos que aumentam ou diminuem esse capital, né, que ele pode estar acumulado ou pode estar liberado, né, que é essa energia do movimento, ou em termos de heterogeneidade ou homogeneidade de atores. E a gente entende, né, que naquele momento ali, no verdinho, a gente tem uma ruptura do processo que faz com que o diálogo deixe de acontecer. E isso é trágico. Porém, isso também pode ser bom, porque na hora que o processo retoma, ele se reorganiza e ele, de novo, pega um momentum e faz com que a gente qualifique os processos para que a gente consiga blindá-los de interesses pontuais e inoportunos, né, que não dialoguem com o que se busca essencialmente com essa discussão. Então, é muito importante a gente trabalhar em cima da resiliência, estava usando essa palavra esses dias, a resiliência da governança. Os atores vão mudar, eventualmente os tomadores de decisão vão mudar, mas a essência da discussão ela tem que ser resguardada, ainda que você possa ter mudanças de rumo, mas não pode ter uma mudança de rumo do tipo, acabou a conversa, né? Percebe? Isso a gente está vivenciando em algumas esferas, em alguns momentos. Próximo. Com isso, chegamos na figura. E eu espero ter tido a felicidade de, nessa digressão, conseguir fazer conexões entre esses elementos, deixando um pouquinho de lado as cidades, não falei explicitamente, mas, por exemplo, em Ubatuba agora tem uma discussão muito forte em relação ao plano diretor. E de que forma o plano diretor vai ser mais ou menos... como fala isso? Flexível, não é nem flexível, permissivo, né, a ponto de permitir um adensamento de atividades onde saneamento não tem planejamento de chegar nos próximos 30 anos. E com isso a gente pode ter uma bombinha relógio que vai fazer com que, por exemplo, todos os atores que vislumbram no litoral norte oportunidades de turismo, setor náutico, recreação, não vão ter praias limpas para que isso aconteça. Né? Isso se chama prejuízo. Então, a gente tem que pensar, inclusive, nisso. Próximo, eu acho que é o último. Né? Porque, se a gente pensa o oceano, e agora voltando para o oceano, tentei traduzir para o inglês esse trocadilho quase infame, né? Porque não adianta a gente ser só azul. A gente precisa ser o quê? Aperta aí. Sustainable, né? Essa é a ideia, né? Que a gente busque esse diálogo do oceano, né? Da sustentabilidade, para que a gente consiga amadurecer esse entendimento e caminhar conscienciosamente para chegar numa situação que a gente não fique resignado e a gente possa chegar e dizer isso que está no próximo slide. Dos mares, nada menos do que o melhor. Era essa a mensagem que eu queria trazer. Espero que tenha sido apropriada. Obrigado. Muito bem. O pessoal pergunta? Isso.
Sim, eu acompanhei, a gente não acompanhou sistematicamente, porque pernas faltaram, mas eu tenho acompanhado pessoalmente e tenho visto uma efervescência no WhatsApp dos Guardiões, tem um WhatsApp, né, um grupo, e agora foram criados outros grupos para se discutir. Por exemplo, o pessoal da região resolveu fazer um WhatsApp só deles, para que ninguém de fora, entendeu? Né? Eles se colocam no outro grupo, mas eles têm um grupo deles. Né? E aí eu vejo assim que tem um movimento de, inclusive, agregar novas pessoas, das pessoas entenderem onde isso se insere, e com isso também eles estão trabalhando a comunicação não violenta, que é algo muito complicado, sabe? Na comunidade tem várias coisas acontecendo, né? Várias relações, e às vezes a coisa degringola, né? Vai para uma situação de briga, de conflito. Né? Mas eles estão muito fortes. Muito fortes. Sim. Inclusive, teve a dragagem do Porto, Juliana, do Porto São Sebastião, e a colocação de embarcações ali na frente, a comunidade chega e fala: o que isso está fazendo aqui? A gente não foi consultado, e não tinham sido. E aí já cria de novo um diálogo meio atravessado com o Porto, sendo que não precisava, porque o Porto ele poderia ter feito um trabalho de diálogo, tranquilo, não ia nem custar nada, era ele chegar lá, conversar com as pessoas e explicar. E é isso que não aprende, né? Vamos lá. Né? A consequência de uma decisão dessa é muito grande. Quase parou a dragagem, imagina. Na verdade, parou um pouquinho, né? Depois ela foi retomada. Porque ela tinha sido licenciada. Mas de um jeito que não envolveu, né, e não comunicou adequadamente. É mais ou menos isso. Nós temos perguntas da audiência? Será? Não? Bom, eu fico à disposição para a gente conversar. E você queria falar, Jussara? Eu queria fazer um comentário. Fala. É muito bom, né, esse processo que vocês estão usando. Usa aqui. Usa esse. Eu queria apenas fazer um comentário, Turra. Esse processo de partir do conhecimento local, né? Esse processo do planejamento, reconhecendo o conhecimento local das comunidades e incluir efetivamente isso no produto final. Eu acho isso, a gente sabe, mas é pouco praticado, vamos dizer assim. Uhum. Você considera que, para a implementação, isso faz diferença? Implementação. Do plano? Na verdade, é uma coisa que não se desassocia uma coisa da outra, né? O processo de elaboração e implementação. Então, a implementação ela precisa considerar a manutenção desse diálogo, porque senão não dá para você revisitar caminhos a partir do que foi identificado como errado, equivocado naquele processo. Então, eu acho que tem que ser uma coisa mais continuada. Você tem uma sociedade civil mais articulada, né? Você tem uma sociedade civil mais mobilizada para isso. Exatamente. Né? E aí tem uma questão importante, porque assim, cada grupo tem o seu interesse, né? Então, você tem o setor náutico, lá no litoral norte, você tem o setor imobiliário. Falo litoral norte porque eu estou com a cabeça lá. Né? Você tem o terceiro setor, você tem todos esses atores. Você tem os pescadores, você tem os maricultores. Né? E todos com a sua agenda, né? A sua agenda própria. Mas o importante é a gente pensar que tipo de agenda coletiva a gente tem. Né? Porque, obviamente, o pescador quer pescar, o maricultor quer cultivar o seu mexilhão, né? O engenheiro, o arquiteto quer construir. Né? E, com isso, você tem que buscar um caminho de convergência para esse diálogo acontecer e entender onde você pode ter essa convergência. E é interessante isso, porque a gente tem... Isso foi uma dissertação de mestrado de uma aluna minha,
ela fez entrevistas, e na entrevista ela fez a mesma pergunta 2 vezes. Mesma pergunta. Era relacionado ao zoneamento ecológico econômico e à área de exclusão de arrasto de camarão nas baías do litoral norte. E aí, a gente inicialmente perguntava, né, é importante ter uma área para que não ocorra o arrasto, para se proteger o camarão, ele poder reproduzir. E daí era nessa conversa, assim, nesse tipo de diálogo. E as pessoas falavam, sim, é importante aqui, é importante ali, isso, né. E daí ela ia mapeando, eles iam desenhando. Olha só. E daí chegava, depois de um tempão, ela falava assim, então, tem o zoneamento ecológico econômico, né? Que fez aquelas linhas, não sei o quê. Né? E daí ela fazia a mesma pergunta. E daí ela tem a resposta, um mapa das respostas, antes e depois. E aí que se tem o quê? Não é só o conhecimento tradicional, é a vontade política local, né, que é influenciada pelo pretérito, pelas experiências pretéritas de diálogo e de sofrimento com as instâncias. Né? E no litoral norte, ali, a gente tem um medo muito grande das regulamentações, delas virem para prejudicar o pescador, nesse caso. Então, a gente tem que fazer uma leitura, porque tem uma questão do conhecimento tradicional e tem uma questão também do posicionamento político que está ou não alinhado com, né, ou seja, com aquele conhecimento. Ou seja, ele sabe que aquela área ali é importante para o camarão, mas ele não vai querer necessariamente que alguém diga se ele deve ou não pescar ali. Entende? A ponto de ele se tornar um infrator. É legítimo esse tipo de questão. É uma desconfiança do poder público por esses projetos pretéritos. E, né, isso a gente vê também, o Davi está aqui do meu lado, a gente vê também no litoral da Baixa, como é que chama lá? Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Né? Que isso é muito presente também. Né? Mas você sabe como desarma isso? Com um diálogo constante. Na APA Marinha do Litoral Norte, isso praticamente não acontece. Por quê? Porque você tem lá o pescador já entendendo o que o maricultor pensa, e esse diálogo está colocado. E as pessoas estão desarmadas ali, entendendo, né, que o que vai se decidir ali não vai se decidir de um jeito estapafúrdio, né, ou momentâneo, ou abrupto. Né? Por exemplo, quanto tempo demorou para o plano de manejo ficar pronto? Foram anos. Na verdade, quase uma década. Foram vários momentos, vários movimentos, com várias idas e vindas em função de diferentes percepções de janela de oportunidade, de maturidade do processo. Isso foi, isso voltou. E hoje, ontem, ele foi decretado, né, e de uma forma muito pacificada. A aquicultura, a pesca, e isso... Às vezes a gente fica meio afoito, meio angustiado, né? Mas hoje você não vê mais um pescador querendo agredir, por acaso, uma pessoa que estava falando de uma coisa que ele não concordava. Hoje eles conversam. Eu vi essa cena acontecer. Você lembra? Você estava junto. A gente estava lá naquele auditório da Unital. Você lembra que ele desceu assim, tirando, né, a capa da... Né? Enfim. E assim, eu entendo de coração, de verdade, por que ele estava com aquela agressividade. Eu entendo. E hoje, vendo a mesma pessoa falar e dialogar, é outro mundo. Então, é um processo contínuo de diálogo. É isso que a gente tem que semear. Isso é educação ambiental, traduzida em governança participativa. É isso. Muito bem. Eu que agradeço. Não vai embora não, Turra, fica aqui. Obrigada, por favor, pode ficar à vontade. Então, gostaria só de retomar, acho que a sua apresentação hoje, inicialmente estava prevista para o primeiro dia, mas acho que ela aconteceu hoje também, foi providencial, porque acredito que você fez um fechamento desse olhar e da relação da governança com comunicação, com educação ambiental. Então, foi perfeito o exemplo que você trouxe, as provocações, a experiência. E eu vou aqui tomar liberdade. Ontem, a gente fez uma discussão já tentando chegar em frentes de atuação. A demanda feita aqui pela coordenação
do evento, pelo Oliver, é de tentar chegarmos aqui numa floresta de projetos, gostei dessa metáfora usada hoje de manhã, para que possa, então, que essas ações possam ser colocadas em prática, para que possa ser implantada a Convenção de Biodiversidade. E aí, Elias, por favor, compartilha a apresentação. Para você não achar, para você não se sentir assim desconfortável daquele único slide que não ficou visível, eu já deixei o meu aqui super pequenininho, para te deixar assim confortável, tá, Turra? Isso, é só para dar. Acredito aqui que eu vou conseguir fazer um resumo um pouco pela memória. Isso eu vou disponibilizar, o link já está disponibilizado pelo chat do Zoom. Então, inclusive, quem quiser fazer contribuições, só vou adiantar, essa apresentação eu estou compartilhando em PDF, mas é um link de uma ferramenta do Google que chama Jamboard, que possibilita que cada um coloque lá suas contribuições, né, coloque suas notinhas, os seus post-its virtuais, para as questões que estiverem faltando, né, que vocês desejem acrescentar. Então, só quero dizer que está aberto para essa possibilidade. Eu vou tentar ser muito breve, retomando aqui o objetivo desses 3 dias de discussão. Inicialmente, é identificar quem somos, então, quais as instituições que fazem parte. Eu fiz um recorte de quem participou deste grupo de trabalho. Então, existem muito mais instituições fazendo parte do WBIO 2022. Então, só gostaria de destacar que temos do lado, eu já acrescentei você ali, viu, Turra? Então, o Instituto Oceanográfico, já trazendo, em algum momento, eu até mencionei a Cátedra da Unesco, já trouxe ela junto com você, que você já está com todos os bonés. Então, temos aqui em amarelo, só para entender, são representantes do poder estadual, então, tanto do Estado de São Paulo, como Secretaria da Saúde, as coordenadorias de planejamento e de educação ambiental aqui da CIMA. A universidade, então, representada pelo Turra, aqui na sua apresentação também. A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Paraná também tem representantes aqui. A Amanda, se não me engano, estava no grupo aqui. Não, a Adriana, a Amanda estava no primeiro dia. E da Secretaria da Agricultura, vinculada à APTA Paulista, né, a Agência Paulista de Pesquisa, esqueci agora o que significa a sigla, que ela trouxe o relato do trabalho de tradução de pesquisa científica para estudantes da comunidade rural. Representantes, então, do Banco Mundial, a Yuna Chan estava aqui com a gente ontem, assim como a Ingrid do ICLEI, o Ivan e a Renata do Regions Forum, Elizabeth está aqui com a gente, da EU Support Post 2020, e o Turra aqui em 2 lugares, porque ele tem muitos bonés e muitas áreas de atuação. O município de Campinas também está aqui representado, e instituições da sociedade civil. Então, a Associação Cunhambebe, claro, que inclusive está na coordenação do evento. O Gavin, da WWF, também fez uma apresentação ontem. O Instituto Terra Luminous e o Pedro, que também é Pedro Gorges, se não me engano, representava aqui diversas instituições que ele mencionou no chat. Então, por isso que ele é ONGs, porque ele colocou o nome de umas 5 instituições diferentes. Pode passar, por favor. E a ideia era entender, então, quem somos, onde estamos, iniciativas existentes. Então, isso também, de uma maneira muito resumida, né, o que foi apresentado e o que foi trazido pelos participantes. Então, plataformas é um ponto que se destaca. A gente tem o Regions with Nature, Cities with Nature, EduPub, que foi mencionado, o Portal de Educação Ambiental, o Portal ZE, Panorama, que foi indicado pela Yuna Chan, o Call to Actions, que o WWF apresentou também, um parceiro também da UN Support. Eu já acrescentei aqui o projeto Biota Araçá como uma referência, Turra, na questão de governança também, de exemplo de projeto. O projeto Refloresta de Campinas, o trabalho de articulação regional da região metropolitana de Campinas, né, que tem esse projeto Refloresta, mas o que se destacou é essa forma como ele desenvolve essa ação de uma maneira integrada regionalmente.
Saúde única também foi abordado, indicadores de comunicação, também como um dos produtos do projeto Refloresta, projeto Florestas Limpas, o Fórum de Comunidades Tradicionais, que já acontece, também pela Associação Cunhambebe, e aí algumas provocações, os programas apresentados pela Coordenadora de Educação Ambiental, então, educação à distância para gestores municipais, formação de professores em parceria junto com a Secretaria Estadual da Educação, no programa Alfabetização Ambiental, e algumas provocações, vou destacar só uma delas, que a comunicação para o meio ambiente aconteça de uma maneira mais prazerosa, que muitas vezes a comunicação para o meio ambiente vem carregada aí de uma certa censura, dos não podes, né? Então, foi uma provocação que foi trazida também. Oi, desculpa, que acho que é mais fácil aqui para gravar, né? O Fórum de Comunidades Tradicionais é feito por comunidades tradicionais. E o que a gente apoia são trabalhos como esses, né? Como diz o Turra, de participação social, governança, e está implícito aí educação ambiental. Perfeito. Obrigada pelo esclarecimento, Juliana. Pode passar, por favor? E aí, numa metáfora aqui das florestas de projetos, algumas sementes a gente já... Claro que um girassol não é uma floresta, né? Mas, enfim, é só uma metáfora. Algumas sementes já foram discutidas. Pode passar, por favor? Já surgiram ontem. E aí, esse é o nosso desafio nos próximos 10 minutos. Como a gente consegue rechear o que falta, né? Ou até ver o que é viável enquanto projeto. Então, vou falar aqui rapidamente. Foi mencionado um curso online para formação de professores, né? Isso foi uma proposta trazida ontem pela Elizabeth. E aí, que instituições estariam envolvidas? Então, como já foi apresentado, né? A Coordenadoria de Educação Ambiental tem algumas ações e está em desenvolvimento essa plataforma para a formação de ensino à distância, já tem a parceria com a Secretaria de Estado da Educação nesse processo, então seríamos aqui um dos atores envolvidos. A Elizabeth como proponente, então, quando as pessoas propuseram, eu já coloquei o nome delas ali, envolvidas. E aqui acrescentando também a possibilidade de trazer a UNO, né, a Universidade da ONU, como teve a apresentação do Bruno Leles. E como isso pode ser feito, no ponto de vista da Coordenadoria de Educação Ambiental, já existe um portal de educação ambiental que pode abrigar também esse curso EAD. Então, basicamente, a partir das discussões, eu só organizei dessa maneira o que foi apresentado. Pode passar, por favor? Uma segunda proposta, e aí... Só que, mais uma vez, né, tomei só a licença de organizar a partir das discussões, mas que, claro, tudo isso está em aberto, os nomes, as nomenclaturas, a melhor maneira de fazer isso foi só como uma forma de organizar as ideias, mas surgiu também essa sementinha, né, do projeto de formação para comunidades tradicionais, na linha do fortalecimento para a governança, né, acho que pego até eu nem vou reproduzir, porque eu não vou conseguir falar tão bem, Turra, mas com o seu fechamento de isso é governança e educação ambiental para a governança. Então, essa é a frase que eu quero dizer aqui. E aí, dentro das provocações, né, como isso pode ser feito? Então, educação ambiental decolonizante, então, isso de ouvir as comunidades, né, de que surja, o seu exemplo aqui também do projeto foi perfeito, do Araçá. E o Fórum de Comunidades Tradicionais, né, como foi mencionado ontem também. Pode passar? Sim, sim. Como conseguimos fortalecer, né, a formação de comunidades tradicionais por meio de ferramentas como o Fórum de Comunidades. Esse seria o desenvolvimento de capacidades para a integração entre as plataformas. Então, eu destaquei ali, fiz das apresentações um apanhado de quantas plataformas foram apresentadas e como elas podem se conversar, se comunicar e subsidiar, então, a implantação das políticas voltadas para a biodiversidade. E o que é interessante é que nesse projeto, pré-projeto, especificamente, a gente já tem o ICLEI, a Ingrid tinha se oferecido, né, pelo Regions for Nature, Regions with Nature, Cities with Nature, de assumir a coordenação dessa proposta
para esse desenvolvimento de capacidades na integração das plataformas. Então, por isso que ela está ali com o leme do... O leme não, é o timão. Me ajuda lá, Turra. Eu fui usar... Eu não queria usar essa palavra. Devia ter usado outra coisa de conduzir. O Regions 4, até pela relação da parceria com o ICLEI, e coloquei também aqui, pela origem da proposta, a CPLA, que foi quem sugeriu essa integração entre as plataformas, inclusive pelo portal ZE, o Datagel e diversas plataformas que subsidiam também a tomada de decisão, a informação técnica que eles administram. E já tem uma ideia de como isso pode ser feito, com workshops para conhecer o funcionamento, o processo de desenvolvimento, pontos de contato, de alguma maneira, né, onde as plataformas podem ser complementares para não haver duplicidade de trabalho e que elas possam ser utilizadas com os recursos disponíveis da melhor maneira possível. Pode passar, por favor? E aí, o IOUSP já foi acrescentado devidamente, inclusive com a metodologia DIET ali, a gente já pode, né, entender que, de alguma maneira, isso pode subsidiar uma forma de suprir o desafio da governança multiníveis também. Então, tem o local, o município, o estadual, ou províncias, né, o regional e o nacional. Então, a proposta, uma das propostas que surgiu também na linha de ter um workshop que traga representantes de cada uma dessas escalas de gestão, de administração, e ver como integrar essa competência nas políticas de biodiversidade. Eu preciso ressaltar, mais uma vez, que isso é um resumo do que foi apresentado, então, sem dúvida, isso pode ser ainda melhorado. Integrar a biodiversidade em espaços participativos, então, o Turra mencionou os próprios conselhos gestores, né, também foram aqui abordados os conselhos municipais de meio ambiente, comitês de bacia, de recursos hídricos, então, levar também essa relação com a biodiversidade. Processos formativos. Eu resgatei a sua sugestão no primeiro dia, Elizabeth, sobre o processo formativo para candidatos ou para governantes do movimento que está acontecendo na França, né, no sentido de advocacy ou de entender as relações com o meio ambiente, né, dos eleitos. Por favor, fique à vontade para explicar melhor, se for o caso. E aí a metodologia do diagnóstico interativo, ecossistêmico, e o T era transescalar. Foi por causa disso que você foi para o multiescalar, então a proposta foi exatamente essa. Pode passar, por favor, Elias. E partindo das provocações, né, de como deve ser a educação ambiental também, surgiu uma comunicação contra-corrente ou contra-hegemônica, porque, por mais que isso seja fundamental, o que estamos falando aqui, ficou um pouco essa reflexão de que ainda precisa chegar em muitos lugares a importância da biodiversidade, da relação, da reconexão do ser humano com a natureza, né? Por mais que a gente dependa diretamente da biodiversidade para sobreviver, a gente ainda fala que precisa lembrar disso. Então, a maior parte das pessoas ainda não tem isso muito claro. Então, tem as pessoas que mencionaram sobre comunicação, e aí como isso poderia ser feito, produção audiovisual, a questão da tradução ou da popularização da pesquisa científica. E aí um dos envolvimentos, o projeto de comunicação, na verdade, é o Biota Síntese. Precisa corrigir ali o nome, mas essa era a intenção, de trazer o Biota Síntese da FAPESP, que tem exatamente esse objetivo de traduzir a pesquisa científica e integrar com o desenvolvimento de políticas públicas, acessar a grande massa, né, utilizar a grande mídia, num aspecto até jornalístico de abordagem, né, mencionaram aqui o agro é pop, então a gente precisa lançar o bio é top, sei lá, alguma coisa assim para isso para conseguir chegar também nas pessoas. E aí, marketing e publicidade, esses termos eu tomei a liberdade de acrescentar, mas porque muitas vezes, para a gente conseguir fazer as
coisas de uma maneira diferente, às vezes a gente tem que se utilizar das mesmas ferramentas da cultura hegemônica. Então, pensar também num marketing, numa publicidade que dê para entender como isso faz sentido, como a preservação do meio ambiente, da biodiversidade é urgente nas nossas vidas. Comunicação estratégica, direcionamento de linguagem e instrumentos para comunicar para diferentes públicos. Então, existe uma diferença de linguagem ou de ferramentas. Aplicativo de celular, também coloquei aqui essa provocação. Né? A gente tem, basicamente, esse microchip que a gente carrega voluntariamente por onde a gente for, que está o tempo inteiro apresentando notificações de coisas para a gente adquirir. Então, talvez um aplicativo ou algum tipo de notificação que vá trazer esse embio, como a biodiversidade está dentro de tudo que acontece na nossa vida, enfim. Muitas provocações, desculpa, estou falando e pensando aqui ao mesmo tempo. E cultura oceânica também, nesse sentido, né, de aproximar o ecossistema marinho, aproximar a biodiversidade da população. E pode passar, por favor, Elias. E um ponto, por último, mas não menos importante, a questão da sociobiodiversidade e a garantia dos direitos humanos. Inclusive, um termo, né, foi colocado de formar, de alguma maneira, uma rede de comunicação para a proteção dos protetores da sociobiodiversidade. A gente ainda está às voltas do sumiço, desde domingo, né, do Dom Philip e do... Pedro, como que é e o indigenista. Vamos lá para dar os devidos nomes. Claro. Enquanto se procura os nomes, só... Bruno Pereira. O Bruno Pereira, que é indigenista da FUNAI, que estava licenciado, e o Dom Philip, que é jornalista do The Guardian, que estavam fazendo uma incursão, uma reportagem na região da Amazônia, e desde domingo eles estão desaparecidos. E essa não é a única vez que isso acontece, né? Acontece em diversos países no Brasil, infelizmente isso também tem acontecido. E eu vou reproduzir aqui uma fala que me chamou muito a atenção ontem, da Kitty, que, para a gente entender como a gente quer que a biodiversidade esteja daqui a 10 anos, né, foi uma provocação também do Gavin, da WWF, a gente também precisa garantir que as pessoas que trabalham pela proteção da biodiversidade continuem aqui. E aí, por isso, chamou a atenção, né, como o Oliver mesmo tinha dito, de não se esquecer do olhar para os direitos humanos, para as questões de gênero, quando a gente trabalha também biodiversidade. E vou trazer uma fala também do Cláudio Maretti, no período da manhã, que ele falou que a gente não tem que conservar e preservar, e também estar atento à diminuição das desigualdades sociais. A gente tem que conservar para diminuir as desigualdades sociais. E aí, né, dentro desse olhar mais abrangente de sociobiodiversidade e direitos humanos, os objetivos do desenvolvimento sustentável são um melhor caminho para isso. Inclusive, eu gostei muito do Ocean Spreads que você colocou, a partir de um ODS, como ele está relacionado com todos. Então, esse olhar para biodiversidade, não tem como a gente separar a biodiversidade de mudanças climáticas, não tem como falar de biodiversidade só terrestre e não marinha, no fim está tudo conectado. Então, esse é um resumo dos dias de discussão. E aí, agora, a proposta vai ter uma reunião dos moderadores, eu vou entender melhor como a gente vai apresentar essa proposta no final, mas pode passar, por favor, Elias. Identificar como essas propostas podem se transformar em projetos para que possam, então, receber os recursos, né, e florescerem e serem mantidos. E
Então, aberto a sugestões, a inclusões, a alterações. Desculpa, acabei passando um pouco rápido, mas espero ter conseguido representar o que foi discutido esses dias no grupo. Ah, pode passar, por favor, Elias. Ótimo. André. É da APTA. Ah, obrigada, Adriana. É a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Eu tinha falado que eu não lembrava da sigla. Obrigada pelo esclarecimento. André, boa tarde. Estava como palestrante dos webinários Biodiversidade, Serra, Terra e Mar. Não consegui participar do grupo de trabalho, mas desde já coloco o Instituto SuperEco e a SuperEco Academy, que será lançada no segundo semestre, e a rádio web feita por jovens como possível parceiro das iniciativas que o grupo construiu. Maravilhoso. Muito obrigada, André. Já vou acrescentar também. Pode falar. Acho que seu microfone está desligado. Está desligado, não dá para ouvir, André. Para ouvir? Agora sim. Agora sim. Então, eu peço desculpas de não ter conseguido participar com vocês. É um grupo que, para mim, é a minha vida profissional há quase 34 anos, quem me conhece. Mas eu estava como palestrante num webinário justamente falando das espécies bandeiras, a biodiversidade, conexão Serra, Terra e Mar, na década dos oceanos. Então, estava ontem e hoje nesses webinários, tá? Mas eu coloco totalmente à disposição todo o nosso trabalho aí nessa área e tenho muito interesse em colaborar com o grupo. Então, já fica aqui, né, desde já colocado com um propósito, interagir com vocês e continuar contribuindo aí com o grupo e com as iniciativas. Pelo que eu vi, estão super, numas diretrizes muito relevantes. Muito obrigada. Deixa eu agradecer mais uma vez. Muito obrigada, André. Sim, já estará devidamente acrescentada. E antes de passar, o Turra pediu a palavra, só aproveitar para responder aqui uma questão que chegou pelo YouTube, da Tatiana Ferreira, se os integrantes das propostas de trabalho seriam apenas os participantes do evento ou se estaria aberto para interessados. Tatiana, está mais do que aberto. Acho que a sugestão aqui de próximos passos é justamente a gente conseguir deixar claro em que momento mais pessoas podem contribuir, onde a gente pode captar mais parceiros para delinear melhor os projetos e conseguir colocar eles em prática. Obrigada pela pergunta, Turra, por favor. Eu não estava aqui no evento durante a semana, eu estava em campo com os alunos, né, na disciplina, e consegui vir hoje. E não tinha visto as discussões. Eu vi a sua sistematização agora aqui, né? E assim, o que me pareceu maduro, arrojado, e transparece uma coisa aqui que, na verdade, assim, é que isso tudo ele vem em cima de uma estrutura que a secretaria, né, o sistema ambiental, ele tem um alicerce para tocar. Não é uma coisa que vem do nada, assim. É uma coisa que tem um embrião, uma semente, né, que tem um embrião, né, eu diria já muitas árvores e várias florestas internamente. E eu acho que do jeito que está colocado, ele toca em aspectos. Estava cochichando aqui com a Juliana, né, brilhante, eu diria, sabe? Está muito muito lúcido, estratégico. Vocês estão de parabéns. Legal, Turra, obrigada por esse retorno. E o que é interessante é que a gente pode pensar em desenvolver novos projetos, mas as sementes não surgiram só das discussões, mas as sementes representam o que já está acontecendo. Então, a gente já tem exemplos de articulação regional bem-sucedida, já tem exemplos de plataformas que integram em multiescalar, né, trazendo o próprio zoneamento ecológico e econômico, que o objetivo é conseguir subsidiar que os municípios também possam tomar suas decisões e fazer seus planos diretores, né, considerando o território e todos os dados que o Estado pode oferecer e a academia pode oferecer. Entre outros processos de mobilização, então, as plataformas do Cities with Nature, Regions with Nature, já também tem lá as possibilidades de integrar, tem a plataforma Panorama com possibilidade de troca de experiências,
Então, assim, não só do ponto de vista do que a secretaria, que está sediando também o evento, consegue assumir a partir do trabalho que já é realizado pelas instituições, mas muita coisa já é feita por todos os atores. Então, é uma maneira da gente integrar, e até estava comentando sobre isso no almoço, como se a gente já tivesse aí uma sopa com todos os ingredientes. Então, a gente precisa ir puxando e agregando ali para deixar o tempero mais forte. Alguém mais no chat gostaria de fazer? Instituto Terra Luminous. Fabiana, colocamos você aqui também. Não sei se é você que está acompanhando. Olá. Eu estava participando de um outro grupo e aí eu resolvi vir para cá agora para acompanhar um pouquinho, se for possível, o andamento dos trabalhos. Perfeito, Fabiana. Agradeço por acompanhar. Você já foi incluída como instituição envolvida e como relato da sua atividade. Eu até convido você a acessar. Tem um link no chat do Jamboard, que foi o resumo do que a gente discutiu. Então, é possível você ver, inclusive, se quiser acrescentar, né, contribuir, mas acho que é interessante de olhar esse resumo por lá também. Eu só preciso do microfone para conseguirem te ouvir de fora. Obrigado. Talvez só para acrescentar também que contem com... já estamos contemplados desde ICLEI, lá com a Ingrid, né? Mas também no capítulo ou na nossa área regional, que é na América do Sul, e sobretudo com o Brasil, a equipe de biodiversidade também que está aqui, estamos aqui nos dividendo em todos os grupos. Enfim, só para acrescentar isso, e parabéns pelo trabalho aí, que está muito, muito interessante também. Obrigada. Desculpa o seu nome? Braulio. Braulio. Obrigada. E a Tatiane, né? A Tatiane disse que é mestranda da Unicamp e gostaria de estar mais envolvida, então será muito bem-vinda. Continue acompanhando, porque a proposta é que a gente consiga envolver mais e mais atores. Eliane, você gostaria de falar alguma coisa? Bom, a previsão de encerramento dessa etapa era 16 horas. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Carol? Tem um cochicho sobre spoiler aqui na plateia. Para quem está acompanhando online. Patrícia, não sei se vocês me ouvem. Sim, pode dizer, André. Tá. Desculpa, eu não vi, é que eu não consegui ver todos os postzinhos ali, mas uma coisa que a gente percebeu agora, o reflexo do webinário que a gente fez uma série de webinários aí pela década dos oceanos e a biodiversidade, e a gente viu o quanto isso foi relevante para transmitir diretamente para as universidades, as faculdades, as escolas técnicas. Então, acho que esse é um caminho importante de usar justamente a educomunicação, ou seja, essas plataformas de transmissão, a gente fez pelo StreamYard, pelo canal do YouTube, e simultaneamente os alunos, mais de 150 alunos estavam assistindo como aula complementar e depois vão fazer um trabalho e isso vai prosseguir dentro das universidades. Então, não sei se está contemplado ali, desculpa, porque eu não vi todos os post-its, né? Mas essa interface com as escolas, universidades e ensinos, principalmente ensinos técnicos que estão retomando, né, no país, assim, com mais força, com as ETECs, as FATECs, da vida, tudo, e que isso pode ser muito relevante para que esses alunos já saiam com essa formação, esse engajamento, sabe? Então, não sei se é uma contribuição, porque eu não vi se estava contemplado. Acho que talvez não da maneira como você descreveu. Então, é muito importante, talvez o que estava lá mais explícito era a formação para professores.
mas acredito que a gente pode deixar como formação para a comunidade escolar, porque aí contempla tanto a formação de professores quanto de alunos, como você sugeriu agora, né, dando esse destaque. Uhum, Muito sim. bom, obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Nenhum comentário pelo chat. Muito bom. A Adriana da APTA está dizendo, estou à disposição para colaborar. Fiquei muito empolgada. Muito bom. Vamos todos guardar nessa empolgação, que eu acredito que posso. Vou registrar como próximos passos esse chamamento de parceiros para desenvolvimento dos projetos. Então, a previsão de intervalo agora era às 16 horas, já são 16h13. Vamos já parar para o intervalo para retornar para o encerramento. Que horas a gente retorna, Juliana? Legal, Fabiana também está aqui falando do Instituto Terra Luminous para ser parte. Então, para quem está acompanhando online, a gente vai fazer um breve intervalo. Isso, retorno às 16h30 na sala principal do webinar, então seria aqui mesmo, quem estiver acompanhando online, não precisa sair da sala. É para entrar no outro link principal, né? A gente só confirma se, provavelmente vai ser o outro link, porque cada grupo está acompanhando por uma sala Zoom. Volta para um link do primeiro, da plenária, é isso, né? Então, quem está acompanhando agora pelo grupo, né, pela sala do grupo, essas salas vão ser encerradas e volta para o link da sala principal. Retornaremos, então, às 16h30 e agradecemos pelos dias de trabalho. O mesmo link da manhã, estão questionando aqui? É o link da sala principal, exato. Já estão respondendo aqui pelo chat mesmo. Muito bom esse trabalho. E lembrando que, apesar de ter ali uns brotinhos, a gente ainda está na etapa da semente. Temos muito que cultivar juntos para essa floresta de projetos e conseguir viabilizar e encontrar recursos para colocá-los em prática. Então, mais uma vez, muito obrigada quem está acompanhando, quem está aqui presencialmente, e retornaremos, então, às 16h30 na sala principal.